É triste hoje nós vermos cristãos caindo, eu diria assim, nas velhas ciladas desse mundo. Cristãos que não têm o hábito de orar, que não têm o hábito de ler a palavra de Deus, porque na realidade não desejam Deus e não querem Deus. E estão envolvidos com as coisas dessa vida. Vivem suas vidas como que a santidade e a dedicação de seus, entre aspas, seus líderes espirituais, fosse automaticamente os livrar da responsabilidade com o Deus que nos chamou. E esse povo que vive nessa ótica de ter o seu líder substituto, vive num estado de auto-engano. E eu quero te convidar a abrir em Gálatas, capítulo 6 e no versículo 7, porque aqui Paulo ele nos adverte sobre o auto-engano, a autossabotagem. Aqui Paulo começa o versículo dizendo, não erreis. Algumas traduções, e eu creio que essa é a correta, diz, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. É muito claro a palavra do Senhor. Mas para trazer mais luz ainda, antes de nós lermos o versículo 8 aqui, segura aí o versículo 8, que logo nós voltaremos, mas eu quero ler com vocês também Tiago capítulo 1, o versículo 13. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz assim, ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engoldado, envolvido pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Assim, Tiago fecha. Não vos enganeis. E aqui com essa descrição desse processo do auto-engano. E ele fala para cristãos, ele não fala para ímpios, ele fala para nós. Versículo 8 de Gálatas, no capítulo 6. Porque quem semeia que significa para sua carne, da carne ceifará ou colherá a corrupção. Percebe a clareza desse texto? O que é semear? É plantar, é investir. Tem muitas pessoas investindo do seu próprio bolso, do seu tempo, das suas coisas, investindo na carne, investindo nas suas paixões carnais. E o que elas vão colher? O que elas vão ceifar? A corrupção oriunda da sua própria carne, das suas próprias paixões. Meu irmão e minha irmã, o seu dinheiro significa tempo da sua vida. E muitas vezes você está gastando tempo da sua vida para plantar, para investir, para a sua própria condenação, para a sua própria queda. Porque você está fazendo um investimento para a carne. A segunda parte do versículo, Paulo coloca uma outra tônica. Mas os que semeiam para o Espírito, percebe a clareza do versículo? Os que semeiam para o Espírito, do Espírito ceifará, colherá a vida eterna. Que clareza, irmãos. Eu gostaria de colocar uma frase aqui. Se não praticamos o que nós conhecemos, então nem mesmo conhecemos. Se nós não praticamos aquilo que nós dizemos que nós conhecemos, então na realidade, irmãos, nós nem mesmo conhecemos. Tem muitos que dizem que conhecem, que tem a Bíblia, que frequenta reuniões, que frequenta movimentos religiosos, mas não há vida nas práticas, não há realidade de vida. Então esse termo, eu conheço, é uma mentira, irmãos. É uma farsa. E o pior, é um auto-engano. O grande problema, irmãos, não são as perseguições. O grande problema na história da igreja não foram os martírios. Não foi Satanás se levantar do lado de fora.
Mas o grande problema, irmãos, são as concessões. Esses são os grandes problemas para os cristãos. São as brechas. Os grandes problemas, irmãos, é quando as pessoas, é quando nós nos deixamos, nos permitimos sermos envolvidos, atraídos, embaraçados pelas coisas do mundo. Meus irmãos, nós precisamos de um cristianismo de realidade, de vida. Nós precisamos de sermos uma geração, irmãos, uma geração que em sua expressão em Cristo tem uma expressão do próprio Cristo pela palavra de Deus. Não aquilo que nós achamos, não aquilo que nós suspeitamos, não aquilo que nós conjecturamos, mas aquilo que nós temos certeza que a palavra do Senhor tem nos dito e tem nos orientado, irmãos. Porque pelo contrário, nós vivemos o auto-engano.